as principais personas do clã explicadas. Lord of the Mysteries, patrocinado pelo Roxas e pelo Pelo Emanuel. Emanuel. Do canal É do Draven. 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 Isso aí. Eu sou o Draven. Eu sou o Drive. E é isso, vamos lá então. Vamos conhecer as personas do clã. Já tá o Spoilerzão. German aí na thumb, né? É. E o outro eu não sei quem é. E é isso, bora. É o clã. Ah, mas se quiser aí patrocinar um vídeo pra gente ver, dá uma olhada na descrição, ali tem as informações. E vire membro, porque membros têm acesso antecipados do canal, então se Imagina, tiver... o clã consegue virar qualquer um do clube do Bolinha. Quê? Você me interrompeu. Ah, achei que você tinha terminado. Eu tava falando. Você fez uma pausa. Eu tava falando. Tá. Obrigado. E tem mais vídeos de Lorde pra gente ver, que provavelmente já está disponível no canal. Então se você se tornar um membro nesse momento, você vai conseguir ver esses vídeos. Pronto. É que eu acho que você foi respirar. Eu e fui achei respirar, que porque você eu tava tinha falando. terminado. Imagina o clã consegue virar qualquer uma dessas pessoas aí. Daí seriam personas dele, digamos assim. Seria roubadinho. Depois de eu fazer uma série de vídeos falando sobre alguns dos personagens secundários de Lord of the Mysteries, especialmente os do Clube de Tarot, e até fazer as partes 1 e parte 2 explorando os 22 tá aí no caminhos de canal. Beyonder, Vimos. chegou finalmente o momento de falar sobre aquele que é um personagem. Estou explorando os 22 caminhos de Beyonder, chegou Nossa, finalmente não o tinha tantas momento views, de né? falar sobre aquele que é um personagem tão especial e tão querido para essa obra e para essa comunidade incrível de leitores. O Prota. Chegou a hora de falar sobre o protagonista dessa história, aquele que move toda essa narrativa maravilhosa sobre mistérios e misticismo, aquele que não pertence a essa época, Clan Moretti. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, vamos explorar as facetas desse personagem tão interessante, cada uma de suas personas principais e como cada uma influenciou a narrativa dessa história e aprofundou o clã como personagem. Senhoras e senhores, as personas do clã explicadas. E é claro, spoilers massivos à frente. Meu então Deus. assistam por sua conta e risco. Preparados então? Então venham comigo. Vamos, spoiler! Uhul! Zoumingrui. Por que eu tenho a impressão que eu já vi esse nome? Originalmente, antes da sua transmigração, Clan era um homem chamado Zhou Mingrui, que vivia no sudeste da China nos tempos atuais e era o único filho homem de sua família. Zhou trabalhava como um engenheiro de software, mas sua vida profissional era bastante complicada, visto que ele era basicamente um escravo corporativo e mal tinha tempo para os seus hobbies, como jogar seus games favoritos. E uma curiosidade muito divertida que particularmente me agrada bastante é que canonicamente o clã, no caso o Zhou Mingrui, é um grande fã do jogo Bloodborne e que para quem não conhece é um jogo dos mesmos criadores de Dark Souls e Elden Ring, que é Caramba. considerado um dos melhores RPGs da década passada e para mim e para muitos um dos melhores jogos já feitos. E Da hora. também foi um jogo que serviu de muita inspiração para o autor de Lord of the Mysteries na criação da web novel. E para quem já jogou Bloodborne, Legal. fica muito claro a influência do jogo na obra, especialmente no que diz respeito à atmosfera gótica e nos conceitos de horror cósmico que são muito presentes nas duas obras. Além também de uma referência muito legal que o autor fez a um personagem de Bloodborne, e que eu vou explicar mais à frente no vídeo. Mas voltando a falar do Zhou Mingrui, é sabido que em certo momento ele nutriu sentimentos por uma pessoa, o que o levou a estudar sobre cartas tarô na tentativa de impressioná-la, que o que legal. infelizmente acabou não dando certo. Mas é interessante ver como um conceito tão importante nesse universo quanto as cartas de tarô já era um grande interesse do protagonista mesmo antes do início da história da obra de fato. Por ter o hábito de passar tanto tempo na internet pesquisando sobre todo tipo de coisa, Zhou passou a se considerar Porra, um mas guerreiro eu achei que ele não teclado tinha que muito sabe tempo. algo sobre tudo. E seu conhecimento se estendia desde política, economia, história, biologia e por aí Caralho. vai. Embora um amigo sempre fizesse piada sobre como ele sabia apenas um pouco sobre tudo. Em dado momento, Mário. Zhou visitou sua cidade natal e comprou um livro encadernado em fio intitulado A Divinação Quintessencial e Artes Arcanas das Dinastias Qin e Han, em uma livraria antiga. Após um mês de azar, ele realizou um ritual de aprimoramento de sorte, verdade. registrado no início do livro, que resultou em sua transmigração no meio da noite. No entanto, nós sabemos que o mistério de sua transmigração é algo que vai muito além de um simples ritual, e é algo que se conecta Que foi? Ai, eu vou coringar. Lembrei de outro spoiler! Ah, vida. Lembrei! Que legal, gente! Ai, eu amo vocês do Para, fundo do meu véi, coração. para Eu de não tenho lembrar. culpa, eu não leio os comentários. Eu realmente não leio.
Cara, eu lembrei de outro spoiler desgraçado sobre a transmigração do Clan. Que me deram spoiler. Ai, gente. Ó, gente. Ai, cara. Sei lá, mano. Eu desisto de pedir pra vocês não derem spoiler. Porque sempre vai ter um arrombadinho, sabe? Sempre vai ter um sem mãe que não teve um pai presente na vida. E aí cresceu sendo um extremo pau no cu. Aí é foda. É foda. Aí a gente Dito mesmo isso, você não implorando pode fazer pra não dar teoria spoiler. disso. Eu posso. Não, eu não posso. É isso que é foda. Eu não posso mais fazer teoria de 3 coisas já. Ai, gente. Foda demais isso. Que bom que você pelo menos não tá pegando. Só uma pessoa se ferra. Começa a ocultar os comentários. Eu já tô fazendo isso. Eu tô banindo. Todo Não, mundo. deixar os vídeos sem comentários. Vamos ver. Desativar. Vou ver os próximos que a gente postar. Se continuarem, eu vou ocultar. Mas as pessoas que estão dando spoiler, eu tô banindo tudo. Diretamente com uma divindade antiga conhecida como Mas Celestial pelo menos não deram spoiler completo. Tipo assim, falta detalhes. Tá ligado? Mas eu sei. Mas falta detalhes. digno do céu e da terra. Mas como esse não é o foco do vídeo, podemos ir direto para sua próxima persona. Clan. Pera aí, acho que eu perdi o final aqui do bagulho. Nós sabemos que o mistério de sua transmigração é algo que vai muito além de um simples ritual, e é algo que se conecta diretamente com uma divindade antiga conhecida como Celestial digno do céu e da terra. Mas como esse não é o foco do vídeo, podemos ir direto para sua próxima persona. Celestial digno do céu e da terra. Sei não. Não peguei. Como eu disse, o Clan spoiler foi Moretti, incompleto, é claro, então. nem sempre foi uma das identidades do Zomengrui. Originalmente, ele era um estudante universitário que havia recentemente se graduado na matéria de História. Clan vinha de uma família bastante pobre que vivia nos subúrbios da cidade de Tingen, no reino de Loen. Seu pai era um sargento do exército real que morreu em um conflito colonial com o continente sul, e sua mãe era devota da deusa da noite eterna, e faleceu no ano em que Clan passou no vestibular para a universidade. Mesmo após essas perdas, Clan ainda possuía seu irmão mais velho Benson e sua irmã mais nova Melissa, o qual possuíam uma relação inseparável. Benson, como irmão mais velho e responsável, assumiu a tarefa de trabalhar para sustentar seus dois Não irmãos tava mais sustentando novos, muito bem, não. assim conseguindo pagar a universidade de Clan e uma educação decente para Melissa. Mesmo podendo Que família pagar por unida. uma boa educação para seus irmãos, o mesmo não poderia ser dito de, bom, todo o resto. Infelizmente, mesmo o trabalho duro de Benson não impediu que os 3 irmãos vivessem abaixo da linha da pobreza, o que fez com que eles Nossa. precisassem se contentar em viver em um apartamento miserável e contar as moedas para poder bancar uma alimentação Comprar decente. pão. Para se ter uma noção, nem mesmo um banheiro próprio eles tinham em casa. O único banheiro disponível era compartilhado entre os moradores do prédio em que eles Caraca! viviam. E infelizmente, isso era tudo que o salário de Benson poderia pagar. 3 Mas quilos- ainda havia uma 3 esperança quilos de pão, melhora. muita coisa. Clan Claro, agora era 3 Era quilos de pão, era pão pro início do mês até o final do mês. Então, e aí já é final do mês, já tá aquele pão duro que já vira proteção, já que se alguém Tipo assim, chegar, entrar na tua casa, tu taca na cabeça da pessoa, ela morre. o que que tem de café da manhã? Pão. O que que tem de almoço? Pão. O que que tem café da tarde? Pão. Pão. O que que tem janta? É o dente. Pão. É o deixa comendo uma fatia de pão. Às vezes nem tinha o que comer no Não, dia, né? a Porque gente, acabava a o pão. gente compra pão aqui, de um dia pro outro ele fica duro, gente. Foda, mano. Imagina um mês. sendo um historiador recém-formado, poderia ser uma nova fonte de sustento para a família Moretti. O que deveria ser o caso, se uma tragédia terrível não acontecesse. A tragédia que culminou na vinda de Zomengrui para esse mundo. Clan, em dado momento, se uniu com 2 de seus colegas da universidade, sendo Welk McGovern e uma terceira colega, na tentativa de estudar um manuscrito misterioso obtido por Welk. Entretanto, pouco tempo depois dos 3 lerem o conteúdo presente no manuscrito, misteriosamente, os 3 tiraram a própria vida. No entanto, Ixi. especificamente em relação a Clan, um evento sem precedentes aconteceu. No mesmo instante que ele cometeu o ato contra si mesmo e infelizmente deixou esse mundo, uma nova alma, uma nova consciência acordou dentro de seu corpo. E aquele que acordou era ninguém mais e ninguém menos que Zomengrui. Verdade, o Clay era uma Zou, bucha, né? após realizar Assim, aquele ritual de não era aumento de ninguém. Ele era sorte, um cara normal. simplesmente acordou dentro do corpo de uma pessoa totalmente diferente, em um lugar completamente diferente. De alguma forma inexplicável, Zomengrui possuiu o corpo recém-morto de Clan Moretti, consumando a vinda do jovem chinês para esse novo mundo misterioso. Apesar de, naquele momento, a única consciência que existia naquele corpo fosse a de Zomengrui, as memórias de Clan Moretti ainda existiam dentro de seu cérebro, e assim como as memórias, os sentimentos que elas carregavam, e Zou tinha total acesso a elas.
Portanto, era seguro dizer que Zou, em certo ponto, se tornou uma nova pessoa após se fundir com as memórias de Klein, que apesar de ser um homem da China moderna, agora era um historiador recém-formado que amava Melissa Benson como se fossem sua família. E a partir daqui, Zou irá investigar o mistério de sua vinda para esse mundo, bem como o manuscrito misterioso que causou a morte do clã original, tendo contato com os Falcões Noturnos de Tingen e se tornando um de seus membros, e até mesmo virando um Beyonder do Caminho do Vidente no processo. Tudo enquanto, apesar de ser na verdade Zou Mingrui, agora finge ser Klein Moret, para explorar esse novo mundo misterioso enquanto toma conta de seus irmãos como se fosse sua família, possuindo o mesmo amor e carinho por eles como o Klein original. Tá, agora começa... Ah, não, ainda... Saia da segunda temporada, né? Vai vir. No final do volume 1, Zou, que agora assumiu a persona de Klein Moret e portanto chamaria ele de Klein a partir de agora, foi morto por Ince Zanguil após os eventos da batalha contra Megósia e o feto do filho do verdadeiro criador. Foi um evento terrível, cujo único sobrevivente da batalha foi Leonard Mitchell. E com a morte de Klein, Benson e Melissa ficaram devastados. Foi um momento verdadeiramente de partir o Vão coração. voltar a Até comer mesmo um 3 funeral quilos foi de pão por organizado em mês. sua homenagem, que contou com a participação de seus irmãos e dos seus colegas dos Falcões Noturnos. No entanto, um milagre aconteceu. Após o funeral, quando ninguém estava presente no cemitério para presenciar o momento, Klein simplesmente ressuscitou dos mortos. Isso ocorreu por conta de uma das autoridades da Névoa Cinza, garantindo ao portador um número aparentemente limitado de ressurreições. Após isso, Klein decidiu não Legal. contar a nenhum de seus colegas sobre sua Da hora. ressurreição, Caraca, eu não e achei que muito ele tinha menos para seus irmãos, ressuscitado. pois ele havia concluído nesse momento que era muito melhor se desassociar de qualquer organização Beyonder, e também manter Benson e Melissa seguros por mantê-los distantes do mundo Beyonder, pois agora Klein possuía um novo objetivo. Bom, 2 novos objetivos: ficar mais forte e se vingar. Se vingar de Lanevos por seus crimes Tem que e matar principalmente se vingar de Ince Zanguil. E para isso, Klein assumiu uma nova identidade, Olha de uma identidade barbinha. falsa que construiu com base nos seus objetivos atuais, e rumou para Backlund, a capital do reino de Loen e a maior cidade do mundo. Klein, através de um disfarce produzido com um óculos de aro e uma barba rala que se estende por seu rosto, tornou-se um detetive particular em Backlund, sob o nome de Sherlock Moriarty. Eu acho que eu nem preciso explicar de quem o Klein pegou esse nome, né? E dali em diante, Klein, agora Sherlock Moriarty, iria explorar o submundo Beyonder que se esconde na capital das capitais, enquanto soluciona aqui sim é diversos spoiler. casos paranormais, criando relações com diferentes Beyonders, como a nossa queridíssima senhorita guarda-costas Sharon, assim como estabelecendo contatos com diferentes pessoas comuns e pessoas importantes na região. Tudo É isso, a é claro, Sharon? com o propósito de se Eu não lembro quem que é Sharon. É a que é do caminho lá das várias cabeças, É? não é? fortalecer, avançar de sequência É mesmo? e concluir sua vingança. Olha lá, olha lá. Eu já fiz um vídeo curto falando especificamente dessa persona do Klein, então o que eu falar aqui é essencialmente o que eu falei lá, mas eu vou adicionar alguns detalhes novos. Enfim, vamos lá. Durante os eventos do volume 2, Klein finalmente pôde se tornar um sequência 6 sem rosto, Meu Deus, o isso que aqui além sim é de lhe spoiler. conferir uma Isso aqui sim, spoiler, Um porque sequência isso aqui... 6 Não, sem tudo que rosto. ele tá falando agora é spoiler pra caramba. Porque Porque isso aqui vai acontecer já logo. daqui a pouquinho. É. Daqui um tempinho, entendeu? melhora nas capacidades sequência 6 sem rosto, o que além de lhe conferir uma melhora nas capacidades de todas as suas habilidades já adquiridas anteriormente, também lhe concedeu a capacidade de moldar sua aparência à vontade, podendo assumir qualquer rosto, altura, etnia, cabelo e etc. que ele preferisse. E então, após o evento devastador que ocorreu em Backlund, que causou a não quero morte de saber. centenas de milhares de pessoas, conhecido como a Grande Poluição de Backlund, Nossa. Klein decide assumir uma nova identidade, que conseguiu com a ajuda de Sharon e da rainha misteriosa Bernadette, com o intuito de explorar um novo horizonte naquele mundo, os Cinco Mares, e mais especificamente o arquipélago Horsted. E seu nome? Gehrman Sparrow. Sparrow é uma referência Sparrow. bastante óbvia ao pirata mais famoso da ficção, Ai, que legal. então não há muito o que explicar. Entretanto, você lembra que eu citei mais cedo que o autor fez uma referência muito interessante ao jogo Bloodborne? Pois é,
O nome German é uma referência direta ao personagem German, o primeiro caçador, de Bloodborne, e isso é confirmado diretamente na novel, na passagem que diz, abre aspas, German é o primeiro caçador de um jogo que havia jogado, fecha aspas. Brabo demais, né? Enfim, ao desenvolver uma aparência nova usando suas habilidades de sem rosto, que misturavam traços do Zombie original com traços novos, Klein se tornou German Sparrow e partiu para os Cinco Mares, tornando-se um caçador de Opa, ele fica piratas tão bonito, educado e assim. refinado Meu quanto Deus. frio e louco, também conhecido como o aventureiro mais louco. Da hora, ele vai mudando de Nessa aparência. jornada pelos Cinco Mares, Klein, agora German, se envolveu com grandes autoridades do mundo Beyonder entre os piratas, e fez tanto aliados como inimigos. Entre seus aliados está a contra-almirante Iceberg Edwina Edwards, o caçador mais forte Anderson Hood e a almirante das estrelas Ketwa. E entre os inimigos que fez pelo caminho, inclui indivíduos como a contra-almirante da peste Tracy Rapaz. e o almirante de sangue Senor. Todos Beyonders muito poderosos e astutos à sua maneira. Mas nada Rapaz. disso iria parar o caçador que provoca medo em todos os piratas. Afinal de contas, se você fosse um pirata e em uma noite se deparasse com um homem elegante usando um óculos de aro e um sobretudo e cartola em um beco sombrio, só pode significar uma coisa, que essa noite German participa da caçada. Caralho. Que da hora. Da Wayne. Nunca nem ouvi falar. Após os eventos do volume 3, Klein agora possuía um novo objetivo, e esse objetivo era ascender na alta sociedade de Backland. Pior que eu acho que isso Mas do com que German não intuito? vai ser na segunda Você temporada. lembra daquele manuscrito lá do volume 1, que levou o Klein original a tirar a própria vida? Então, esse manuscrito é conhecido como o Diário da Família Antígonos, uma das tá. grandes famílias nobres da Quarta Época e a família responsável pelo Caminho do Vidente. Na época do volume 1, Klein e os outros membros dos Falcões Noturnos de Tingen foram capazes de encontrar o diário, e posteriormente, o diário foi levado para Backlund e foi mantido guardado do outro lado do Portão Canis na Catedral de Santo Samuel da Igreja da Noite Eterna. E agora o Klein, que já havia se tornado um sequência 5 do Caminho do Vidente, mestre de marionetes, precisava das fórmulas das altas sequências do Caminho do Vidente, que muito provavelmente estavam contidas no diário, e aí que você consegue imaginar onde isso vai dar. Sim, o moleque vai roubar o diário. Nossa. Para isso, Klein formulou um plano aqui vai ser extremamente foda. meticuloso para alcançar Vendo esse anime. objetivo. E a parte fundamental desse plano era se infiltrar na alta sociedade de Backlund. E para isso, Klein projetou uma nova identidade falsa, um magnata misterioso vindo do outro lado do mundo. E através de seus poderes de sem rosto, Klein produziu uma aparência de um homem de meia idade charmoso Bem e carismático, e bastante encantador, Duane Dantes. Klein, agora como Duane Dantes, partiu em sua ascensão na alta sociedade de Backlund, estabelecendo uma mansão, negócios e se relacionando com diversas figuras ricas e poderosas da região, e é claro, se envolvendo diretamente com a Igreja da Noite Eterna. Tudo com um único objetivo, roubar o diário da família Antígonos. Merlin Ernest? Após os eventos do volume 6, Klein finalmente pôde se tornar um sequência 2, Invocador Nossa. de Milagres, que garantia a Pulou habilidade muito. de realizar desejos e milagres. E para que ele pudesse realizar com sucesso o método de atuação do Invocador de Milagres, Klein assumiu uma nova aparência, com um cabelo mais longo, uma túnica preta e peças de Faz roupas sentido. mais vibrantes. Aham. E com isso ele se tornou, como ele mesmo descreve, um mágico errante, que vaga pelo reino de Loen com um único propósito, realizar os desejos das pessoas. Durante sua jornada como mágico errante, Klein se viu envolvido diretamente no conflito que ocorreu na cidade de Beltane, que foi causado pelo artefato selado 002, que causava distorções na ordem da cidade. Nossa. Na ocasião, Klein se viu protegendo um grupo específico de 4 Beyonders que o ajudaram a resolver esse caos. E após o fim do conflito, Pasha, uma das 4 Beyonders, admirada pelo mágico errante que possuía uma aura mística e angelical, perguntou pelo seu nome. E a resposta do Klein foi a seguinte: eu tenho muitos nomes. Muitas pessoas têm diferentes nomes para mim. Você pode me chamar de o Mágico dos Milagres, Merlin Hermes. Caraca. O homem tá brabo Legal. demais. O tolo. E aí, finalmente, né? Ah, eu achei que ele tinha bem mais É personagens. fato que também. em algum momento, Klein pôde finalmente alcançar a sequência 0 e se tornar uma divindade verdadeira, o Tolo completo. Entretanto, não é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar, mas sim sobre a persona em si. Ao ter acesso ao palácio acima da névoa cinza, lá no começo da história,
Clan se tornou capaz de invocar pessoas para uma reunião misteriosa. E desde o início, quando Clan convocou Audrey Hall e Alger Wilson, foi decidido que essa reunião não Ele falou, ao ter acesso ao palácio acima da névoa cinza lá no início da história, lembra que o palácio acima da névoa cinza era o bagulho lá? Que eu esqueci o nome do que era? Que tem que ter pra ir pro além do zero? O... Era um nome estranho. Ai, esqueci os E nomes, quando ele foi rapaz. falar o que era o palácio, era o palácio acima da névoa cinza. E aqui ele falou que o palácio acima da névoa cinza é o que o clã já teve acesso. Sephiroth. Sephiroth. Então, isso O aí que ele palácio acima da névoa cinza é um Sephiroth. é um Sephiroth. E ele falou que ele conseguiu esse Sephiroth no início. É. Então ele já tem. Ele já tinha o Sephiroth. É, a gente tava Então- pensando que Sephiroth, tipo, que já tinha névoa cinza, e aí, além disso, ia ter um palácio, né? Pelo menos era isso que eu tinha entendido lá no outro vídeo. Mas resumindo, ele já tinha ele já tinha um dos maiores poderes da obra no início. Ele já tem um negócio pra conquistar, né? A sequência além do zero. Só falta chegar na sequência 1, que é o mínimo, né? Tem que estar na sequência 1. E eu esqueci o que que é o... Juntar os outros, né? Com outra sequência. Com as outras duas sequências. Da porta mas eu esqueci, e eu também esqueci o que que é o artefato, o lá, artefato né? do dele. O Não é dele, eu não artefato lembro. o nome, é a Né, singularidade. É, alguma coisa assim. O dele, eu esqueci o que que é. Esqueci também. Enfim, lá no vídeo explica, né? Que ele vai pro caminho do porta... Qual que é o outro? Esqueci. O vidente, o porta... É o do monóculo lá. Do menino que tem só um. Ah, o do erro? É, não é? É o do erro, verdade. Eu esqueci qual que é o do erro. Não lembro. Enfim. seria uma simples reunião, seria uma organização, o Clube de Tarô, onde cada membro é representado por uma carta de tarô dos arcanos maiores, e Clan, seu líder, é conhecido como o Tolo, representado pela carta do Louco. O Tolo, aquele que na visão dos membros do clube é uma divindade Saqueador. misteriosa com poderes incompreensíveis e uma aura imaculada. Clan, ao longo de toda a história e utilizando os poderes da Névoa Cinza, se passou por um literal deus, auxiliando e cuidando dos seus fiéis, Da hora. quando na realidade ele era somente um Beyonder de baixa sequência. Dessa maneira, ele foi capaz de, pouco a pouco, construir uma organização secreta que possui Beyonders de todos os lados do mundo misterioso, e foi capaz de estabelecer conexões com diversas organizações e facções Beyonder ao redor do mundo. Tudo se passando por uma divindade na maior parte do tempo. E na minha opinião, isso só mostra o quão astuto e inteligente o clã é para ser capaz de passar tanto tempo fingindo nesse nível. E dessa maneira, ao longo do tempo, conforme ele evoluía e se tornava mais poderoso, o clã se tornou a personificação do seu nome honroso. O tolo que não pertence a essa época, o misterioso governante acima da névoa cinza, o rei do amarelo e do preto que traz a boa sorte. Faz sentido. Então, meus amigos, é isso. Eu sei que faltou algumas personas mais secundárias do clã, como por exemplo, o deus do mar Calvetua e o Senhor Palhaço. E tá tudo certo. Ah, é? Eu ainda pretendo trazer outros vídeos, talvez um vídeo que não é- longo acho que falando não é tão sobre essas relevante. outras Só identidades aparece dele. rapidinho, Mas né? no geral, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal se não tiver inscrito. Eu sou o Draven e te vejo no próximo vídeo. Da hora. Falou! Falou. Cara, realmente aqui deu pra dar uma Entender um pouco entendida melhor, maior, viu? sim, muito Cada legal. vez que passa, cada vídeo de música a gente vê, a gente entende mais. Isso é bom. É bom e ruim ao mesmo Até tempo. em questão ali de aparência, porque muitas vezes quando ele vai falar de certo personagem, lá nas sequências ele usava a imagem de tal personagem. Aí aqui, quando ele citou as personagens e mostrou a imagem, eu lembrei, caraca, tem essa personagem aqui. Essa personagem é amiga do Clan, então, sendo que lá, né, citou o caminho dela e tal. Enfim, muito legal. Realmente, muito da hora. Muito obrigado, tá? Ao patrocinador do vídeo. Aos dos patrocinadores, agradeço. Se você quiser patrocinar um vídeo de Lorde pra gente ver uma música de Lorde ou um vídeo aleatório, dá uma olhada na descrição. Ali tem as informações pra você ver de como patrocina Isso e aí. os valores certinho. E vira membro, porque membros têm acesso antecipado aos vídeos aqui do canal. Então aproveite e se torne um membro, fechou? Tamo junto, é nóis e bye. E tchau.